E as autoridades de segurança pública até que enfim divulgaram quando os 300 homens da Força Nacional vão para as ruas. Isso aí é só na segunda-feira. O pedido de ajuda foi feito no dia 2 de maio, o dia em que o Rio viveu horas de fúria. A guerra de traficantes pelo controle da Cidade Alta, em Cordovil, parou a cidade. O governador Luiz Fernando Pezão pediu ao governo federal o envio da Força Nacional e o reforço da Polícia Rodoviária Federal para enfrentar a criminalidade. Mas negou que o pedido estivesse relacionado aos ataques. Disse que era uma vontade antiga para combater o tráfico de armas que vem crescendo. No dia seguinte, em Brasília, o ministro da Justiça prometeu mandar 100 homens para o Rio, o efetivo disponível, segundo ele. Neste momento, o que nós temos disponível são 100 integrantes, por isso que talvez também não se desloque mais do que isso. Na quinta-feira, o secretário nacional de Segurança veio ao Rio e, ao lado do secretário de Segurança, Roberto Sá, prometeu o reforço em até 48 horas e disse que seria maior. Hoje eu posso chegar com um mínimo de planejamento, eu posso chegar aí a um reforço de seus 300, 350, vai depender agora do nosso planejamento aqui com a Secretaria de Segurança. Na segunda-feira, 6 dias após o pedido do governo do estado, o Ministério da Justiça confirmou o envio de 300 homens ao Rio. Eles saíram em comboio de Brasília e chegaram ao Rio na terça à tarde. Mas os homens ainda não foram para as ruas. Os 300 homens da Força Nacional vão reforçar o policiamento a partir da próxima segunda-feira. Eles vão atuar principalmente nas vias expressas. Um dos locais já definidos é a área próxima ao complexo do Chapadão, na Zona Norte, que concentra grande parte das ocorrências de roubo de carga. De acordo com informações da inteligência da polícia, o roubo de cargas passou a ser uma modalidade criminosa que financia o tráfico de drogas e a compra de armas. O efetivo da Força Nacional fica no Rio por 90 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. Obviamente, esse apoio muito bem-vindo dado pelo governo federal não é o suficiente para dar conta de toda a problemática de segurança para o Rio de Janeiro. A gente continua trabalhando diuturnamente para o controle de todos os indicadores em todo o estado. É uma ação pontual, mas que, sem dúvida nenhuma, surtirá bastante efeito nesses locais e nesse foco específico que foi escolhido. Com 60 mil policiais, será que a Secretaria de Segurança Pública não consegue planejar as ações de polícia para que a gente possa prevenir, por exemplo, roubo de carga? Isso é desrespeito com a população. O que a gente precisa é de ações de inteligência, a gente precisa de planejamento da Secretaria de Segurança Pública e não enganar a população dizendo que 300 homens a mais, quando se tem 60 mil, possa fazer alguma diferença. Vamos chamar a Raquel Norato, ela tem mais informações sobre o início do patrulhamento aí desses 300 homens da Força Nacional. Começa segunda-feira, Raquel. Oi, Fachel. Olha, a informação que a gente tem passado aqui pelo Ministério da Justiça é que cada policial desse deslocado para o Rio de Janeiro, ele custa em média R$ 224 por dia. Então, toda essa operação, todos esses 90 dias, vão custar aos cofres públicos cerca de 6 milhões de reais. Surgiu a informação também de que as Forças Armadas viriam para o Rio de Janeiro. A gente questionou o Ministério da Defesa e eles informaram que não, que essa informação não procede. Só para a gente reforçar também que termina hoje o prazo dado pela Justiça para que os governos estadual e federal se manifestem com relação a uma ação popular que pede a presença de 500 homens da Força Nacional no Rio de Janeiro e não 300 e mais 200 policiais rodoviários federais. Vamos aguardar então a posição do governo, Fachel. Tá bom, Raquel, obrigado pelas informações. E em Brasília, numa reunião entre o presidente Michel Temer, ministros e outras autoridades, foi apresentado um plano para a segurança pública do país. Ficou definido que o laboratório inicial dessa ação, quer dizer, o lugar onde vai ser exercitado isso, será o Rio de Janeiro. O planejamento definitivo será apresentado ao presidente em 2 semanas. Depois do encontro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional reconheceu que o Rio não tem condições de resolver o problema da criminalidade sozinho. O ministro deu detalhes do projeto e disse que o modelo dos Jogos Olímpicos será posto em prática de novo. É um comitê integrado
de pronta resposta a eventos críticos, que engloba a mesma estrutura da Olimpíada. Então, Defesa, Justiça, GSI. A estrutura que deu certo na Olimpíada, nós replicamos agora como um modelo que já funcionou bem e funcionará de novo. O conceito geral é um emprego global de toda a estrutura do Estado, da União, na medida da necessidade, e que a gente atue sempre, o governo atue sempre, o Estado atue sempre em duas vertentes. A vertente ligada às organizações, às instituições relacionadas com a imposição da lei e as instituições relacionadas com o provimento do apoio social, ou seja, dar segurança e prover cidadania, recuperar a cidadania, particularmente dessas comunidades mais carentes e, consequentemente, mais desprovidas de defesa, mais vulneráveis ao avanço da criminalidade e à tiranização pela criminalidade. Nós temos que nos lembrar que segurança pública não é um compromisso da União, não é uma competência da União. O que a União pode fazer, o que a União está fazendo é abraçar o problema por entender que não há mais possibilidade do Estado resolver sozinho. Mas confiamos na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, o atual secretário de Segurança tem feito um esforço com resultados muito positivos, muito bons, e é um parceiro importante nisso. A verdade é que o Estado está falido e está precisando de recursos para poder combater a violência e algo precisa ser feito no Rio de Janeiro. Então a gente vai acompanhar isso e todas essas sugestões, enfim, todas essas medidas a gente já conhece, né? Botar a polícia e dar cidadania para as pessoas, acesso ao serviço público. Mas tem que deixar de ser discurso e passar para a prática. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou também que o Rio vai receber um reforço de agentes de Polícia Rodoviária Federal e disse que o número de policiais ainda não está definido.